Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de raciocínio lógico e estamos aqui estudando com foco na prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Lembrando que esse é um curso com conteúdo bastante genérico e que serve para os editais de todos os tipos que cobram aí raciocínio lógico, beleza? Hoje nós vamos avançar um pouco nos nossos estudos e vamos deixar para trás um pouco a parte de lógica mesmo e vamos entrar na parte de matemática. Mais especificamente, hoje nós vamos discutir conjuntos e a teoria dos conjuntos, as operações que nós fazemos sobre conjuntos. Antes disso, vou lembrar para você, se você ainda não seguiu a gente no Instagram, estamos no @prof.igoralbert. Vai lá, dá essa força, segue a gente, porque é muito importante para continuar fazendo isso aqui. Além disso, inscreva-se no nosso canal do YouTube, então é só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. Deixa seu like nesse vídeo, vou pedir também no final, mas já adiantando. E se surgirem dúvidas ou caso você tenha algo a comentar, deixe nos comentários porque vai ser muito bom lê-los, beleza? E vamos ao que interessa. Bem, o que são conjuntos? Vamos então ver a definição de conjuntos. Conjuntos são coleções de elementos não ordenados e sem repetição. E aí eu deixei destacado não ordenados e sem repetição, porque isso, de fato, é uma parte muito importante dessa definição. Então, quando a gente fala de conjuntos, a gente não está estabelecendo ordem dos elementos lá dentro, tá? Claro que para descrever esse conjunto, a gente vai escrever os elementos em determinada ordem, mas se eu alterar a ordem dos elementos, eu não mudo o conjunto em si. É isso que eu estou falando nessa definição. E além disso, eu não tenho repetição dos elementos. Então, se eu tenho repetição de elementos, não é um conjunto, é uma coleção. Então, a gente não vai chamar de conjunto se houver repetição de elementos. Tranquilo? E como que a gente representa conjuntos? Bem, a gente vai dar um nome para esse conjunto, que em geral vai ser uma letra, e colocar o igual na frente. E na frente, depois disso, a gente vai enumerar os elementos. Essa é uma forma bastante clássica de escrever conjuntos. Então, por exemplo, o conjunto A, ele tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que eu separei esses elementos pela vírgula. O conjunto B tem os elementos -2, 1/3, 5 e 1/6. Também separei os elementos pela vírgula. E por fim, no C, eu separei os elementos por ponto e vírgula, porque os elementos em si já têm a vírgula, separando os decimais, beleza? Então, o conjunto C tem os elementos -1,2, -0,5, 0 e 1,5. Então, o nome dos conjuntos em geral a gente escreve com letras maiúsculas e os elementos do conjunto a gente vai colocar dentro de chaves, beleza? Dentro das chaves. Ok? Então, essa é uma das formas de a gente descrever conjuntos e é uma forma bastante comum. E a gente vai precisar, então, agora conhecer algumas notações. Por quê? Porque na prova essas notações vão aparecer nas questões, beleza? Então, vamos conhecer alguns nomes e alguns símbolos que a gente vai usar por aqui. Bem, primeiro e talvez mais importante é o símbolo de pertence. Então, aqui é o pertence e a gente vai representar com esse ezinho aí. E quando eu escrevo desse jeito, eu estou dizendo que o elemento x pertence ao conjunto A. Perceba que o elemento eu estou escrevendo com letra minúscula e o conjunto eu escrevo com letra maiúscula. Isso é bastante padrão. Quando a gente corta, é a mesma coisa do igual, né? Quando a gente tem o igual e a gente corta, a gente tem o diferente. Então, aqui, se eu corto o símbolo de pertence, quer dizer que não pertence. O elemento x não pertence ao conjunto A. E aqui eu deixei uma observação para ficar claro para vocês que a gente não diz que x está contido em A, porque o significado de conter a gente já vai ver, mas é outro sentido. Então, quando a gente tem um elemento e um conjunto, a gente vai utilizar ou pertence ou não pertence, beleza? Não vai utilizar o conter. Então, vamos para um exemplo.
Qual é a resposta? Pertence ou não pertence? E aí, se você quiser pausar o vídeo para tentar responder, é bacana também. Então, dado o conjunto I tem esses elementos aí, eu quero saber se o 1 pertence ou não pertence ao conjunto. E nesse caso aqui pertence, né? Porque o 1 é esse primeiro elemento do conjunto. Então, tranquilo. J é o conjunto dos números pares. Então, o 57 não pertence ao J, porque 57 é um número ímpar. Beleza? Então, perceba, quando eu tenho um elemento e o conjunto, eu vou utilizar ou pertence ou não pertence. Outra notação que a gente tem é o de conjunto vazio. E aí, conjunto vazio a gente pode representar tanto com esse zero cortado, quanto com os colchetes vazios. A gente não usa essa representação aqui, tá? Ou seja, a gente não usa essas duas representações ao mesmo tempo para denotar conjunto vazio. Então, o conjunto vazio, obviamente, é o conjunto sem elementos, beleza? E outro conceito muito importante que a gente tem é o diagrama de Venn. Diagrama de Venn é uma representação esquemática dos conjuntos e ele ajuda demais na visualização das informações. Eu até costumo dizer que se você aprender a representar os conjuntos que aparecem nos problemas, você vai responder facilmente, com muita tranquilidade, as questões de conjunto, pelo menos a maioria delas. Então, vamos aprender, vamos praticar e resolver muita questão, né? É importante que vocês peguem muitas questões para resolverem sobre conjuntos, mas vamos praticar essa representação com diagramas de Venn. A gente já vai ver um exemplo de diagramas de Venn, beleza? Então, subconjunto. E aí, aqui é aquele conceito de contém que eu falei com vocês, que a gente não usa para falar que um elemento está contido no conjunto. Por quê? Porque esse símbolo aqui, que é o está contido, ele fala o seguinte: um conjunto está contido em outro. Então, perceba, não é um elemento está contido num conjunto, é um conjunto está contido em outro. Ou seja, nesse caso aqui, A está contido em B. E o que isso significa? A outra nomenclatura é subconjunto, tá? Então, A é subconjunto de B. Perceba que a boquinha dele, a boquinha do símbolo, fica para o conjunto maior. Opa, se A está contido em B, então B é um conjunto maior do que A. Também pode ser que o B seja tenha os mesmos elementos que A, mas a gente já vê isso também. E isso significa que todo elemento de A também é elemento de B, tá? Então, se A é subconjunto de B, isso quer dizer que todo elemento de A também é elemento de B. E aí, voltando lá na lógica, eu falei que podia esquecer, mas não pode não. Vamos voltar porque são conceitos importantes e a gente vai usar muito lá na prova, né? Lembra lá do todo? Todo A é B? Pois é esse sentido aqui que a gente tem. Por quê? Porque se eu estou falando que todo A é B, a gente representava assim, né? Lá nas aulas de quantificadores. Então, todo A é B é esse sentido aqui, que todo elemento que tiver aqui dentro de A também está dentro de B, obrigatoriamente, né? Porque o A, todo o A, está dentro do conjunto B. Então, essa é a ideia do subconjunto, do estar contido. Nesse caso aqui, o A está contido em B. E aí, a gente tem outra notação para dizer o seguinte: nesse caso, A pode ser até igual. A gente fala, nesse caso aqui, a gente chama de está contido. A gente também chama de está contido, mas na verdade, está contido ou é igual. Ou é igual. Beleza? Então, nesse caso aqui, pode ser esse caso, a gente pode dizer aqui também que A está contido ou é igual, ou então os dois conjuntos têm exatamente os mesmos elementos. Então, A igual a B. E aí a gente fala também que A está contido ou é igual a B. Beleza? Então, a diferença é só que com um tracinho embaixo também o conjunto pode ser igual, ou seja, esses dois conjuntos podem ser o mesmo. Beleza? E Igor, mas pra questão de símbolo, meu Deus do céu, é símbolo demais. Sim, mas o problema é que nas provas vão aparecer os símbolos para você, e se você não souber ler e interpretar os símbolos, você pode até perder a questão por causa disso. Então, por isso que é tão importante aprendê-los. Vamos para um exemplo?
Nesse caso aqui, eu quero saber se A está contido ou não em B. Então, o conjunto A é 2, 4, 6, conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, todo elemento de A também é elemento de B. Portanto, A está contido em B. E como que eu represento isso? Eu posso representar dessa forma, né? A aqui e o B aqui. E o que está dentro do A? O 2, o 4 e o 6. E o que está dentro do B? E não está em A? O 1, o 3 e o 5. Beleza? Então, perceba que nessa representação, o 2, 4, 6 está dentro de A, mas também está dentro de B. E o 1, 3, 5 está só dentro de B, não está dentro de A. Ok? Vamos para outro exemplo, 1, 10, 20. E o B é 10, 20, 30, 40, 50, 60. Opa, nesse caso, o 1, ele não está contido lá no B, né? Na verdade, o 1 não pertence a B. A gente não pode falar que um elemento não está contido. O 1 não pertence a B. Portanto, nesse caso, a gente fala que A não está contido em B. E como que eu posso representar isso com diagramas de Venn? Atenção! Nesse caso aqui, eu vou desenhar o conjunto A, vou desenhar o conjunto B e vou colocar uma interseção entre eles, né? A gente já vai ver o que é uma interseção, mas na verdade é o que os dois elementos têm em comum. E o que os dois elementos têm em comum? O 10 e o 20. 10 e o 20. O que está só em A? O 1. E o que está só em B? O 30, 40, 50, 60. 30, 40, 50, 60, que está só em B. Beleza? Então, perceba essas representações que a gente está fazendo com diagramas de Venn. Eles permitem que a gente represente qualquer situação. Beleza? E lembra também que nas aulas de quantificadores a gente também usou esses diagramas. A gente só não tinha falado muito deles, mas eram também os diagramas de Venn. Ou seja, os diagramas de Venn buscam representar as relações que a gente tem entre dois ou mais conjuntos. Normalmente nas questões a gente vai ver questões com 2 e 3 conjuntos, não mais que isso, não é comum, tá? Então, é importante demais saber representar esses tipos de conjuntos com desenhos porque facilita a visualização, beleza? E agora vamos ver a questão de operações com conjuntos. Essa primeira operação a gente vai chamar de união, tá até escrito aí já, né? A união com B. E o que é o conjunto união? O conjunto união é formado por todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, isso aqui você pode ler mais ou menos como um mais. Cuidado, porque esse mais aqui ele está juntando as coisas. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, conjunto A tem os elementos 1, 10, 20, o B tem 10, 20, 30, 40, 50, 60. É o que a gente acabou de ver, né? Então, o conjunto união de A com B vai ter todos os elementos desses dois conjuntos sem repetições. Então, 1, 10, 20. Lembre-se que, pela definição, conjuntos não têm elementos repetidos. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu pego todos os elementos dos dois conjuntos e junto, sem repeti-los. Beleza? Tranquilo, suave. A operação de união é isso. É só juntar tudo dentro de um conjunto só. Beleza? Sem repetir. E essa segunda operação é uma operação muito importante também, é a interseção. A gente lê isso aqui como A interseção com B. E o conjunto de interseção é formado por todos os elementos que A e B têm em comum. Então, cuidado. O U para cima é união, o para baixo é interseção e esse aqui só pega os elementos em comum. Como assim, Igor? Nesse caso, o conjunto união a gente já fez, né? E vamos fazer agora o conjunto interseção. A interseção de A com B, eu vou pegar só o 10 e o 20, que é o que esses conjuntos têm em comum. Perceba que o 1 só está no A, o 30, 40, 50, 60 só está no B. Portanto, o que está em comum
nos dois conjuntos é só o 10 e o 20, e isso que a gente chama de interseção. Beleza? Próxima operação, operação de diferença. A gente pode representá-la de duas formas, dessa primeira forma ou dessa segunda forma, tá? Com a barra invertida ou com o símbolo de menos mesmo. Isso aqui a gente vai ler como A menos B. O conjunto diferença é formado por todos os elementos de A que não estão em B, ok? Então, você vai pegar, na verdade, o seguinte. Você tem o conjunto A, tem o conjunto B e, eventualmente, você tem algumas coisas em comum. Você tem algumas coisas em comum. Então, o conjunto A menos B é essa parte aqui. Vou até mudar de cor. O A menos B é essa parte aqui, ó, que tem só os elementos de A e eu não pego os elementos que estão em B. Perceba que eu não estou pegando aqui a interseção. Esse miolinho aqui é a interseção, né? Esse miolinho aqui é a interseção e eu não vou pegá-la quando eu estou fazendo a diferença, a subtração. Beleza? Vamos ver um exemplo. O conjunto A tem 4, 5, 10 e 15 e o conjunto B tem 1, 4, 10, 20 e 30. Deixa eu só mudar de cor aqui. Se eu fizer, então, A menos B, que é a mesma coisa de escrever assim, A menos B, eu estou fazendo os elementos que estão só em A e não estão em B. Então, primeiro é identificar os elementos que estão nos dois, né? O 4 está nos dois, o 10 está nos dois. O 5 está só no A e o 15, e o 15 também está só no A. Portanto, a diferença A menos B é o 5 e o 15, ok? E perceba que se eu fizer B menos A é diferente. B menos A é como? É os elementos que só estão em B. Quais que só estão em B? O 1, o 20 e o 30. Beleza? Então, não é a mesma coisa de eu fazer A menos B e B menos A. São operações que dão resultados diferentes. Tranquilo? E, para finalizar, a operação de complementar de conjuntos. O que é essa operação? O complementar de A em relação a B, que a gente vai escrever assim, então, é o Azinho de A para B, né? Eu estou completando de A para chegar em B. Então, o nome já sugere muita coisa. O que falta em A para chegar a B? É o conjunto de elementos que faltam em A para chegar até B. Então, perceba que, na verdade, para eu fazer o complementar, isso aqui já precisa que o A seja subconjunto de B. Porque, sendo A subconjunto de B, eu vou definir o complementar como os elementos que estão faltando em A para chegar no B, que é o conjunto maior. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nisso. 1, 2, 4, 7. Então, qual é o complementar de A em B? É o que está faltando em A. E perceba, né? Eu vou até desenhar com o diagrama de Venn. O conjunto A está aqui. Ele tem os elementos 1, 2, 4 e 7. E o conjunto B, além desses elementos, tem o 0, o 10 e o 15. Conjunto B. Perceba que ele também tem 1, 2, 4, 7. Ok? E aí, o que está faltando em A para chegar a B? O que está faltando em A para chegar a B? O 10, o 0 e o 15. Portanto, o complementar de A em B é o 0, o 10 e o 15. Beleza? Esse é o conjunto complementar de A em B. Perceba, então, que eu preciso já que o conjunto A seja subconjunto de B. Que eu vou olhar, então, só os elementos que estão faltando nele para chegar até o conjunto B. Beleza?
Então, galera, são muitos símbolos, são muitos conceitos, mas é extremamente importante que a gente lembre esses símbolos e lembre desses conceitos, porque nas provas a gente vai usar. A própria Selecom, que é a banca do nosso concurso, né? Ela gosta desse tipo de questão com símbolos, com notações. Então, por isso que é tão importante de a gente conhecer. Vamos para a primeira questão de hoje? Sejam A, B e C três conjuntos distintos e não vazios, tal que a interseção de B e C é A. E lembra aí, galera, interseção é o que os conjuntos têm em comum, né? Então, aqui, interseção, só para a gente lembrar. Interseção. Ok. Pode-se afirmar corretamente que C, união com B menos A, então está usando praticamente todas as operações que a gente falou aqui, né? Então, vamos pensar. Eu tenho três conjuntos. Normalmente, quando eu tenho uma questão com três conjuntos, eu vou representar assim, ó, galera. É sempre bom você representar assim, porque é uma forma mais genérica. Se em algum momento eu descubro que alguma dessas partes não existe, eu só pinto. Mas veja que nessa questão eu não vou representar dessa forma, por quê? Porque ele me deu essa informação aqui. O conjunto A é a interseção de B com C. Portanto, eu tenho aqui o conjunto B, tenho aqui o conjunto C. Minhas elipses ficaram quase perfeitas, hein? E aí, o que que eu tenho aqui no meio, na interseção desses dois conjuntos? Eu tenho o conjunto A. O conjunto A é essa interseção, é esse miolinho aqui. Beleza? Então, por isso que eu vou representar nessa questão aqui dessa forma. Ok, entendido. Pode-se afirmar, então, que C está aqui, união com B menos A. Então, como aqui tem parênteses, eu vou resolver os parênteses primeiro. Quando eu faço a operação B menos A, eu pego os elementos de B que não estão em A. Então, na verdade, o B menos A é essa parte aqui. B menos A é essa parte aqui, em preto. B menos A. Lembrando que eu também poderia ter escrito assim, né? A questão poderia ter escrito assim, B menos A. Ok? E aí, quando eu faço a união de C, quem é C? Opa, C é esse pedaço aqui, mas também é esse pedaço aqui, ó. Então, são todos esses pedaços. Portanto, quando eu faço a união dessa parte em laranja com a parte em preto, o que que eu vou ter? Eu vou ter todo o conjunto B união com C, né? E poderia colocar aqui também união com A, mas não faria diferença porque o A já está dentro desses dois. Então, é indiferente eu colocar esse A. Portanto, esse conjunto união aqui é o conjunto B união com C. Beleza? Então, perceba, só repetindo o raciocínio para ficar claro para vocês. Quando eu faço B menos A, eu pego essa parte preta, porque essa parte preta aqui é a parte em que eu tenho os elementos de B sem os elementos de A. Quando eu pego o conjunto C, que é essa outra pedaço aqui do que a gente está tentando resolver, eu vou pegar todo o conjunto C, inclusive o conjunto A, né? Porque o conjunto A está dentro do conjunto C também. Ele está na interseção de B com C. Então, quando eu junto o conjunto C todo com o conjunto B menos A, eu vou ter o conjunto B união com C. É a mesma coisa de eu pegar todos os elementos que estão dentro de B e dentro de C. Beleza? Então, alternativa B. Tá vendo? Eu acho que a representação ali, o desenho, o esquema do negócio, de você entender como os conjuntos se relacionam, já ajuda demais de você para você responder a questão.
ok? Então, vamos praticar muito essa questão de desenhar os conjuntos que aparecem, porque isso vai te ajudar na prova. É muito importante que vocês peguem muitas questões para resolverem para adquirir prática, beleza? E questão de número 2 também da Selecom. Essa questão aqui já é uma questão que exige um pouco mais de raciocínio para a gente resolver, mas nada muito difícil. Em um grupo de 90 engenheiros, 26 são casados, 60 são cuiabanos e 24 não são nem casados nem cuiabanos. O número de engenheiros desse grupo que nasceram em Cuiabá, né? Ou seja, eu quero os que nasceram, os que são cuiabanos e são casados. Eu quero a interseção dos casados com os cuiabanos. E aí, galera, perceba o seguinte: esse tipo de questão aqui é bastante comum. E a primeira coisa que a gente tem que entender é: se eu somar 26 casados com 60 cuiabanos, com 24 não casados nem cuiabanos, vai passar muito os 90 engenheiros. Ou seja, o que, que isso indica para a gente? Que existem pessoas ali que estão em mais de um desses três conjuntos que ele mencionou. Então, vamos resolver isso. Conjuntos que eu falo são esses três números aqui, tá? Tem gente que está em mais de um desses números. Mas, na verdade, esse problema só tem dois conjuntos. Quais são esses conjuntos? Os casados, eu vou chamar esse conjunto de K, e os cuiabanos, e eu vou chamar esse conjunto de C. Ok? Então, vamos representar. Eu tenho cuiabanos e tenho casados. Pode ser que eu tenha pessoas que estejam nos dois, tá? E fora desses conjuntos, eu tenho aqui 24 pessoas que não são nem casadas, nem cuiabanas, ok? É esse número aqui que ele nos deu. Beleza. Eu sei que 26 são casados e 60 são cuiabanos. Mas, opa, se eu sei que 24 estão aqui fora, isso quer dizer que dentre os casados e cuiabanos, eu vou ter 90 menos 24. 90 menos 24. Aqui dá 6, né? E 8 menos 2 dá 6 também. 10, 28, 9. Beleza? 80, 90. Ok, então eu sei que aqui eu tenho 66 pessoas. Como que elas estão distribuídas aí dentro é o que a gente vai descobrir agora. Beleza? Pois bem, eu sei então que os casados mais os cuiabanos menos os que estão na interseção aqui, eu vou chamar essa interseção de I, tem que dar os 66. Tem que dar os 66. Então, vamos descobrir quanto que é esse I. 26 mais 60 dá 86. E aí, eu já vou passar os 66 para cá para descobrir o valor de I. Então, o valor de I é 86 menos 66, que é 20. Beleza? Portanto, o número de engenheiros que nasceram em Cuiabá e são casados é 20. Alternativa D. Só lembrando também de um jeito de resolver, de um jeito de a gente fugir dessa continha aqui, apesar de que essa continha não é difícil, ah, é uma continha bastante simples, mas um jeito de fugir dela é o seguinte: eu sei que nesses três conjuntos tem 66. Aí eu somo os valores que eu tenho já que ele me deu, né? 26 são casados e 60 são cuiabanos. 26 mais 60, 86. Opa, quanto que falta? Quanto que passou? Passou 20. Então, esses 20 estão aqui no meio. Esses 20 estão aqui no meio. Beleza? E aí, só aproveitando também, eu sei que 20 estão na interseção. 20 estão nos dois conjuntos, no conjunto dos casados e nos cuiabanos. Ou seja, esses 20 aí são casados e cuiabanos. Se eu sei que o número de casados é 26, então aqui, que são só casados e não são cuiabanos, é 6, né? É 26 menos o que está na interseção.
E os cuiabanos que não são casados é 26 menos o que está na interseção, que é 40. E ele poderia perfeitamente perguntar, e tem várias questões que perguntam isso, quantos são apenas casados e não são cuiabanos? Aí você teria que ter feito essa conta para descobrir. Os que são casados e não são cuiabanos são 6. Os que são cuiabanos e não são casados são 40. Perceba que se eu somar 40 mais 20 mais 6, dá justamente os 66. Beleza? Então, alternativa correta, alternativa D. Essa questão aqui é um pouco mais trabalhosa, mas é uma questão bastante comum nas provas de raciocínio lógico, então a gente precisa pegar o jeito de resolvê-las. A gente vai ter outras oportunidades para resolver mais algumas questões desse tipo, mas é muito importante também que vocês busquem outras questões para resolverem e praticarem esse tipo de exercício. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por estarem aqui comigo. Gostou desse vídeo? Deixa o like, deixa seu comentário se ficou alguma dúvida, se eu posso te ajudar de alguma forma. Vai ser muito bom lê-los e ajudá-los a respondê-los, beleza? Muito obrigado e até breve. Falou!